Olá, boa noite. Você que nos acompanha aqui no canal 16, está começando mais um programa Câmara Entrevista. E o meu convidado desta noite é o vereador Gleison Túlio Consalter, também conhecido como Palhaço Ru. Boa noite, vereador Gleison. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite, Tainá, todos os nossos queridos amigos e amigas, telespectadores da nossa TV Câmara. É sempre uma satisfação poder utilizar esse espaço tão importante, destacando trabalhos, as ações do Legislativo Municipal, em especial do vereador Gleison, para quem acompanha, né, é importante esse canal para divulgar o nosso trabalho. É uma satisfação poder participar sempre aqui com vocês. Que bom, e é isso mesmo que o vereador Gleison acabou de falar. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho mais os seus principais projetos, as demandas do seu gabinete, as bandeiras que o vereador Gleison trabalha já no seu terceiro mandato. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho quem é o Gleison Túlio Consalter. Então, vereador, o senhor tem 38 anos, é natural de Erechim. Mas Passo Fundo, né, é já o seu lar há um bom tempo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, Tainá. Então, para quem ainda não conhece, né, toda a história, vou resumir aqui para quem ainda não acompanha e não sabe um pouco da nossa trajetória, né? Meu nome é Gleison Túlio Consalter, né? Sou natural de Erechim, mas simplesmente desde pequeno já vim para Passo Fundo, né? Sou profissional da educação física, me formei em 2005 aqui na UPF, na nossa querida Universidade de Passo Fundo. E de lá para cá, a gente vem sempre desempenhando vários trabalhos, né, como professor, principalmente, né, e a partir de 2013, né, colocamos o nome à disposição para concorrer nas eleições, que no caso foram em 2012, né, mas no nosso primeiro mandato iniciou-se dia 1º de janeiro de 2013, e sendo um dos 3, né, vereadores, né, da atual legislatura, no seu terceiro mandato consecutivo, a responsabilidade muito grande, mas a gente vem sempre com a mesma índole, a mesma personalidade, o mesmo caráter, a humildade de sempre, assim como os pais, né, vindos do interior, sempre nos orientaram, nos ensinaram. Então, muito orgulho para mim, né, poder hoje ser um dos representantes aqui do Legislativo, o vereador Gleison Túlio Consalter. Vereador, falando ainda um pouquinho sobre a sua vida profissional. O senhor, como professor de educação física, tem um foco na educação infantil, né? Então, trabalha dando aula para as crianças. Conta um pouquinho. Sem dúvida, exatamente. Desde da minha formação, como eu citei anteriormente, a minha principal causa, a minha dedicação maior, né, foi sempre trabalhar dentro da educação infantil. De lá para cá, né, na verdade, como professor atuante mesmo, já se fazem mais de 15 anos. Trabalhei na Escola Municipal Volmar Salton, lá no bairro São Cristóvão, iniciei toda a minha trajetória como professor de educação física naquela instituição. Posteriormente, iniciou-se um belíssimo trabalho juntamente com um colega meu da faculdade nas educações infantis particulares aqui da nossa cidade, e de lá para cá, até então, ele seguiu outro caminho e eu fiquei o responsável unicamente, né, trabalhando com crianças de 2 a 5 anos de idade em diversas escolas aqui da nossa cidade. Que legal, Gleison. E a gente sabe que o senhor é muito adorado pelas crianças, né? Elas te encontram, às vezes até aqui na Câmara mesmo, e sempre querem dar um abraço no professor Gleison. Então é um trabalho bem bacana que o senhor faz mesmo. Obrigado mais uma vez pelas palavras, é muito gratificante. Eu sempre quis ter essa formação de profissional da educação física justamente para trabalhar com as crianças, né, me sinto muito realizado, e esse é um dos vários exemplos, né, que podemos citar no dia a dia, nas ruas da cidade, na própria Câmara Municipal de Vereadores, esse carinho, essa gratidão, essa alegria, né, podemos dizer assim, que muitas crianças acabam vendo o vereador Gleison hoje, mas, né, não tem como deixar de comparar e lembrar, né, da pessoa, do personagem do Palhaço Ru. Então, para mim, é muito gratificante, já tem
muitos anos também como personagem, isso é um motivo muito de orgulho para mim, porque encontrei várias críticas, vários questionamentos no início, né, desse trabalho, mas muito pé no chão, muita força de vontade, o apoio dos amigos, enfim, a comunidade entendeu, ou a grande maioria da comunidade na época, né, entenderam bem o propósito da minha atividade, e hoje estamos, né, praticamente já assumindo já esse terceiro mandato, né, na Câmara Municipal, que se deve muito também ao professor Gleison e também ao personagem Palhaço Hu. Que legal, Gleison, e justamente eu ia falar também sobre isso. Esse personagem, essa sua atuação nas ruas, faz com que o senhor se aproxime muito da comunidade, né? Então, escuta algumas demandas, às vezes na rua, trabalhando, né? Faz com que você une, né, esse personagem também ao seu trabalho na Câmara de Vereadores. Exatamente, né? Foi bom até você ter citado essa colocação, porque o Palhaço Hu não é simplesmente aquele personagem brincalhão que está somente dando risadas ou tentando levar um pouco mais de alegria para a nossa comunidade de Passo Fundo, ainda mais em tempos atuais. Desde o ano passado, todos nós estamos sofrendo com essa pandemia do Covid, enfim, mas não abaixei a cabeça, então tento dentro do meu personagem continuar levando a minha alegria, a minha emoção de poder, né, ver o sorriso das pessoas, e não cito aqui só das crianças, mas também dos jovens, dos adultos, dos idosos também, gostam muito da gente, então é um carinho que gratifica muito, então não é só esse momento de diversão, podemos dizer assim, de ficar simplesmente brincando com as pessoas e não levar a sério a questão da Câmara Municipal. É como você citou anteriormente, é um exemplo perfeito. Uma situação acaba ligando a outra. Eu, em qualquer lugar que eu vá com o personagem Hugo, vão saber ao mesmo tempo que, por trás do personagem, tem o vereador Gleison. E tendo o vereador Gleison, as demandas vão surgir, as críticas vão surgir, os elogios vão aparecer eventualmente, mas isso a gente está preparado, isso também é um motivo que me deixa muito satisfeito, porque eu posso ir até uma determinada comunidade ou nas ruas da região central ao mesmo tempo, passando minha alegria, levando um pouco do meu bom humor, mas ao mesmo tempo eu sou um dos representantes do povo. Então, vem os pedidos, tem as demandas e imediatamente eu marco na minha agenda e posteriormente eu levo essas mesmas demandas aos secretários competentes, né, que com certeza, né, não é de um dia para o outro que se resolvem as coisas, né, mas, enfim, os pedidos são realizados, a gente encaminha e é claro que depois a gente faz a cobrança também ao Executivo Municipal. Então, não é simplesmente o momento de o oba-oba, do que ele está fazendo, qual é o propósito dele. Isso eu já passei no início, agora não, as pessoas sabem muito bem que por detrás desse personagem tem o vereador Gleison. O vereador Gleison está presente em todos os segmentos da nossa sociedade, né, escutando, né, recebendo críticas, elogios, como eu falei, mas, acima de tudo, sempre escutando a nossa comunidade, que é o mais importante. Que legal, Gleison. Falando um pouquinho, então, do seu trabalho como vereador, qual é a maior diferença do Gleison deste mandato para o Gleison eleito pela primeira vez lá em 2012? Olha, Tainá, e os telespectadores que nos acompanham, eu acredito que a maior diferença a gente acaba tendo um amadurecimento, né? Porque hoje os colegas novos estão passando o que o vereador Gleison passou lá em 2013, quando iniciou o seu mandato na Câmara Municipal, né? Então, as dificuldades do dia a dia, de você ver a expectativa das pessoas, a ansiedade, né, da comunidade em ver o serviço sendo feito da melhor forma possível e, acima de tudo, o mais rápido possível, tá certo? Então, isso a gente vê que, independente dos anos, a gente vai sofrer isso, não é de uma hora para outra, mas eu me vejo muito mais maduro, aqui politicamente falando, tá certo? Hoje eu estou no PDT, mas como todos sabem, isso não é novidade para ninguém, né? Já passei
por outras siglas partidárias, mas o amadurecimento, né, daquele Gleison de 2013 para agora, em 2021, é grande. Então, a gente acaba já tendo, digamos assim, uma maior bagagem política dentro da Câmara, com o Executivo Municipal, por mais que troca-se os nomes dos prefeitos e também dos colegas vereadores, eu acho que é importante, sim, ter esse conhecimento, esse amadurecimento, e outra também, né, que posteriormente também, que é o principal, né, eu acho que podemos citar aqui, né, esse momento atual em meio a uma pandemia. Então, muitas vezes a gente fica também com as mãos até, podemos dizer, atadas nesse sentido, porque tem um pessoal reduzido em inúmeras secretarias, né, tem um pessoal afastado por vários motivos, né, mas acredito eu que o principal ponto que seja é a gente estar legislando também sem o atendimento ao público, né, que são normas que a gente vem seguindo conforme a bandeira do nosso governador do estado. Então, sem aquele atendimento presencial, onde as pessoas, o nosso povo vai até o nosso gabinete nos procurar para sugerir, para cobrar, para nos dar ideias, né, que é importante também. Então, isso acaba sendo um grande diferencial também nos tempos atuais. Acredito eu que a Câmara estando fechada, né, para o nosso povo, e as demandas nunca vão parar, obviamente, né? Não é por causa que temos uma pandemia que nós vamos precisar de uma demanda no bairro ou no centro da nossa cidade, mas assim tornou muito complicado, né, a gente poder atender de uma melhor forma possível a nossa comunidade. Mas eu vejo assim, a grande diferença hoje assim, o Gleison está mais preparado, até considerando posteriormente outros, né, cargos políticos, podemos dizer assim, em outras eleições futuras, mas um passo de cada vez, né, o momento é agora, ao meio dessa pandemia, em 2021, então, no terceiro mandato, podendo, né, cumprir da melhor forma, sempre, né, plena, mantendo a coerência, como sempre vem fazendo desde o primeiro mandato. Vereador, e como o senhor comentou, então, nessa sua fala, houve a mudança de partido, então, neste mandato. O senhor agora pertence a uma cadeira do PDT. Comenta um pouquinho para a gente, né, dessa mudança. Uma das maiores modificações foi que deixou a base do governo para se tornar oposição, né, vereador? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa alteração. Pois bem, né, aqui a gente vai entrar mais num assunto diretamente político, né, vamos dizer assim, que é essa questão das siglas partidárias, né. Eu, sinceramente, assim, para quem me acompanha, né, independente de ser eleitor ou não do vereador Gleison, eu deixo bem claro, aonde eu não me sentir bem à vontade, aonde eu não tenho um pleno reconhecimento, que me tratam, acima de tudo, não apenas como o vereador Gleison, mas como cidadão, como pessoa digna, sempre honesta, respeitando todo mundo. Se eu não me sentir bem em algum lugar, é como se fosse a casa de um estranho, ou até mesmo um conhecido. Se você gostar, você vai repetir, você vai voltar lá. E eu cito isso porque eu não estava me sentindo bem com algumas coisas internamente, como aconteceu ainda na primeira vez que eu acabei trocando de sigla. Não é vergonha para mim estar citando isso, tá certo? Claro, em todos os partidos políticos tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins, obviamente, não vamos aqui mentir para a nossa comunidade, mas eu me sinto muito à vontade em dizer que se tiver realmente algo que não esteja satisfeito, né, aonde as pessoas não me tratam realmente como eu acredito que deveriam ser tratado, né, e não estou falando aqui com relações a cargos, com relações a nomeações, de forma alguma, quando me referindo unicamente, exclusivamente à minha pessoa, e foi isso que aconteceu. Eu estava, né, sendo até então deixado de lado, era do mesmo partido na época do prefeito Luciano, não me sentia à vontade, a gente era da mesma sigla, mas muitas vezes no dia a dia, os pedidos que a gente encaminhava, era difícil a gente ter acesso com o prefeito da época, e isso foi acumulando, até que uma hora simplesmente eu não aguentei, e não aguento
se acontecer isso de novo. Então, eu acho uma falta de educação, uma falta de respeito, onde, a partir do momento que a gente está numa sigla, né, pode ter 12, 15, 20, um vereador que seja, mas eu acho que tem que ter um respeito e o tratamento tem que ser igual. A partir do momento que não tem esse tratamento igual para ambos, eu não me senti à vontade, eu vou trocar. Estou muito bem satisfeito no PDT, através do Márcio Patucci, nosso atual presidente, tem o Paulo Padilha, enfim, todos os membros da executiva do PDT, fui muito bem acolhido, muito bem aceito, aos colegas também que foram eleitos, os que não foram eleitos também, que contribuem até hoje para o nosso partido. Então, estou à vontade, né? A gente está tendo uma relação bem aberta, bem harmônica, ou seja, o que foi conversado há um tempo atrás, hoje, exatamente está sendo cumprido. Então, é isso que eu quero dizer. Tem que ter essa lealdade entre ambas as partes. Gleison, o senhor é oriundo, então, do bairro São Cristóvão. Com certeza, muitas das suas demandas vêm do bairro São Cristóvão também, né? Lá tem um contato maior com a comunidade. Pois olha, é até uma pergunta bem interessante, Tainá, porque assim, a gente cresceu no bairro São Cristóvão, né? Mais de 30 anos, né? Morando unicamente, exclusivamente no bairro São Cristóvão. Tenho uma admiração muito grande, um carinho enorme, tanto é que não me vejo morando em outro lugar, a não ser o bairro São Cristóvão, mas a gente acaba circulando bastante, né, no centro da cidade, em vários outros bairros. Então, como muitos me perguntam também, né, posterior às eleições, né, onde a maioria das pessoas nos questionam, né, que o reduto eleitoral, onde você, obviamente, faz uma maior votação ou já sai um percentual grande de votação no bairro de São Cristóvão, né, vereador Gleison? E eu imediatamente acabo retrucando esse ponto, que não é bem isso, não é bem assim. Isso vale para essa tua pergunta, Tainá, porque a gente acompanha e a gente sempre está se deslocando e visitando inúmeros bairros da nossa cidade, então as demandas têm, incluindo as do bairro São Cristóvão, né? Nós temos várias ações ainda que precisam ser desenvolvidas, vários projetos, e isso aqui eu destaco e faço uma cobrança também ao Executivo Municipal, que tem projetos ainda que não foram concluídos, foram iniciados e paralisados pela metade, e o bairro São Cristóvão precisa, né, que sejam concluídos esses projetos, mas, assim, ó, eu vejo bem um pouco ao contrário essa questão, no sentido que os pedidos, a gente aparece por todos os bairros, né? Então, e do bairro São Cristóvão, obviamente, é onde a gente reside mais dentro, tem esses pedidos também, mas não são tantos como nos outros bairros também na nossa cidade, que a gente não para, a gente está sempre circulando, ouvindo a nossa comunidade, então é importante isso, e é esse o verdadeiro trabalho do vereador, não parar e sempre estar nos bairros, no centro, nas entidades, enfim, indo atrás dos problemas e não que os problemas venham até o vereador. Então, vereador Gleison, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, o Câmara Entrevista, mas em seguida retornamos então com a conversa com o vereador Gleison e dessa vez falando um pouquinho dos principais projetos já apresentados por ele em outros mandatos e também a expectativa para o mandato que iniciou agora em 2021. Não saia daí! A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista aqui no canal 16, que hoje recebe então de forma online o vereador Gleison Túlio Consaltero, Palhaço Ru.
Vereador, então, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a sua trajetória política, também sua trajetória profissional. Agora a gente vai lembrar dos principais projetos aprovados pelo senhor ao longo desses mandatos. Um deles é o projeto de lei que discute o conteúdo sobre violência contra a mulher nas escolas municipais. Um projeto bem importante, bem atual, já que infelizmente isso acontece bastante, né? Verdade, Tainá, os nossos queridos amigos que continuam acompanhando a entrevista do vereador Gleison. Essa pauta que surgiu no nosso gabinete, né, desde 2015, né, ainda no nosso primeiro mandato, né, e a gente começou a estudar mais sobre o assunto violência contra a mulher, com vários segmentos, as redes sociais também foram importantes também para a gente ver o quanto é grave essa situação aqui na nossa cidade de Passo Fundo, e infelizmente nós já estamos em 2021, gente, e incrível, né, a gente ter que dar notícias tristes como essas, mas infelizmente Passo Fundo continua sendo uma das principais cidades do estado com alto índice de violência contra as mulheres. Então, nós iniciamos, né, algumas abordagens com relação a esse tema, né, e surgiu a ideia da gente elaborarmos, né, um projeto de lei destacando a participação das escolas públicas, com os professores, com as diretoras das escolas, né, com uma parceria também com a Secretaria Municipal da Educação, e foi isso que nós fizemos, né, conversamos com o secretário na época, Edmilson Brandão, né, ele deu um total apoio ao nosso projeto de lei, que de fato seria trazer essa discussão sobre a violência contra as mulheres nas escolas públicas da nossa cidade. Não seria criar uma nova disciplina, né, para conversar sobre esse tema unicamente durante as salas de aula, durante o ano letivo. Não, seria como se fosse, nos dias atuais, como se fosse tirar uns 15 a 20 minutos, né, de determinada aula, né, e a professora ou professor tocar nesse assunto da violência contra a mulher para os nossos alunos da rede pública, né, então não, né, seria uma criação de uma nova disciplina, nada disso, né, seria apenas inserir esse conteúdo, como muitos professores já fazem isso com o trânsito, com o meio ambiente, né, então, com diversos temas. Então, por que não incluir a violência contra a mulher? E, de fato, isso, né, nós somos os oriundos desse projeto, juntamente com o secretário de Educação, Edmilson Brandão, e uma lei que foi sancionada pelo antigo prefeito municipal, Luciano Azevedo, e que, é claro, agora, com toda essa questão da pandemia, a volta ainda de uma maneira, né, aos poucos estamos voltando, né, eu quero, é claro, acompanhar de perto essa situação para que, de fato, essa lei apenas não seja aprovada no papel, e sim que, na prática, os nossos queridos professores, né, da rede pública estão, claro, desempenhando essa lei, mas tudo dentro do seu tempo, ainda mais agora com essa questão dessa pandemia, mas com muito orgulho, né, posso sim dizer que a gente está atento, cuidando dessa parte, tem a Delegacia da Mulher, várias mulheres que foram vítimas já, né, tem todo um argumento, assim, para denunciar, por favor, denunciem, né, quem tem um parente, um conhecido, uma vizinha que esteja passando por isso, está nos assistindo agora, então, não fique com receio, não fique com vergonha, né, é feio isso, é muito preocupante, e, infelizmente, ainda acontecem casos aqui na nossa cidade. Muito bem, vereador, uma pauta bem importante mesmo, né, que deve sim ser discutida nas nossas escolas. Também com relação à rede municipal, o senhor tem um projeto de lei que pede o atendimento psicológico e assistência social para os alunos. Outra questão necessária nos dias atuais. Exatamente, Tainá, esse é um projeto também de nossa autoria, né, que também foi aprovado pelo prefeito municipal Luciano Azevedo, e olhem só, né, quem diria, né, todos nós, né, estamos passando por uma situação como essa, ao meio a uma pandemia, onde a gente está vendo muitas pessoas, né, com vários problemas, né, depressão,
ansiedade, enfim, podemos enumerar, né, várias situações, tirando essa questão do Covid, mas que tudo junto, né, acaba tendo um agravante muito sério mais adiante se a gente for analisar. Então, esse projeto também visa dar todo esse atendimento nas escolas públicas novamente, né, aos nossos alunos, que tem uma série de fatores, é só a gente fazer visita nas escolas públicas dos diversos bairros da nossa cidade, nós vamos encontrar situações assim, com meninos e meninas, com os pais, enfim, separados, com os pais ao meio da drogadição, com os pais, né, exploração sexual, enfim, uma série de fatores negativos que, é claro, prejudicam e muito os nossos queridos alunos e alunas. Então, esse é o intuito, o objetivo principal desse projeto é dar essa assistência com psicólogos, né, os profissionais da área, assistência social para essas crianças, esses nossos jovens da rede pública, onde a gente sabe que no atual momento, né, que a gente vive, né, com toda essa questão da pandemia, então, muito útil, né, muito importante esse processo, né, que visa, assim, dar todo esse atendimento necessário para essas pessoas que, enfim, vivem na vulnerabilidade, vivem uma situação bem preocupante, muitas vezes passando fome, com inúmeros problemas, né, de cunho social, e esse projeto vem ao encontro, né, aos tempos modernos e atuais que a gente vem vivenciando, infelizmente. Então, com todo o apoio, né, com toda uma luta, né, com todo o engajamento de várias pessoas, hoje é realidade esse projeto e visa, assim, dar toda essa segurança e essa proteção aos nossos jovens das redes públicas aqui da nossa sociedade do Passo Fundo. A gente percebe, vereador, que o senhor está sempre realmente atento aos temas atuais, porque esse ano, por exemplo, protocolou uma moção que pede apoio ao projeto da Assembleia Legislativa que suspende os prazos dos concursos públicos em razão da pandemia. Outro tema bem atual. Sem dúvida nenhuma. Com relação a essa moção, né, nós fomos procurados, né, em especial, cito aqui a doutora Paola, né, Renata, né, uma advogada que nos procurou. Esse é um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa, 2 projetos, na verdade, 106 de 2020 e o 128 de 2020, que trata justamente dessa suspensão dos concursos públicos, né, para não prejudicar, né, os, né, aprovados, né, em concursos anteriores, porque a gente sabe, né, tem toda essa situação também ao meio dessa crise toda, dessa complicação toda do Covid, né, que a gente sabe que tendo um concurso, né, agora, nos próximos meses, eles com certeza irão ser prejudicados, e isso não envolve só a área da segurança pública, envolve todos, né, no âmbito público aqui do nosso estado. Então, é um projeto ainda que nas próximas semanas a gente vem conversando com deputados, vários outros, né, vereadores de outras câmaras municipais já propuseram essa moção e nas câmaras municipais ela foi aprovada e esperamos que agora sim ela indo à Assembleia Legislativa com esses 2 projetos de lei possa sim ser aprovado, que pelo menos durante essa questão da pandemia esses concursos não sejam realizados para justamente não prejudicar aqueles que já se colocaram à disposição, prestaram um concurso público, foram aprovados e daí agora serão prejudicados por causa da pandemia, não é justo. Então, por isso, essa é a nossa iniciativa, né, juntamente com a doutora Paola, em poder dar essa segurança, né, para os aprovados nos concursos anteriores. Gleison, então falando também do seu trabalho este ano, neste mandato, o senhor participa da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, uma comissão permanente bem importante aqui da Câmara de Vereadores. Realmente, uma das principais comissões da nossa Câmara Municipal, primeiramente tem a CCJ, né, de Constituição e de Justiça, onde trata dos trabalhos, dos projetos, de todas as ações, dos trâmites legais dentro de uma área mais jurídica,
né, com relação à legalidade dos projetos, e depois vem a nossa comissão, que é a Comissão de Finanças, que o próprio nome já diz tudo. A gente tem o total, né, engajamento com relação aos projetos que passam na nossa comissão, no que diz respeito ao dinheiro público. Então, é de fundamental importância a gente analisar todo e qualquer projeto, né? A ideia, muitas vezes, o mérito, a gente não discute. Agora, a gente tem, sim, que ter esse controle com relação à questão financeira, para posteriormente, né, o nosso executivo municipal não sofrer com questões fiscais, né, que é prejudicado e muito, né, já aconteceu muitas outras vezes em outras administrações, né, então a gente não pode simplesmente esbanjar dinheiro, que é o dinheiro público, né, da nossa população de Passo Fundo. Então a gente tem esse controle, né, minucioso, que tem ideias excelentes, temos vários projetos bons, né, mas todos eles passam pela nossa comissão, quase todos, e a gente tem esse controle para evitar, né, um gasto exagerado que ultrapassa esse limite que o executivo possa gastar. Perfeito, Gleison. Para a gente encerrar, então, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem aos telespectadores da TV Câmara que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer o trabalho do gabinete do vereador Gleison Consalter. Pois não, então eu quero, mais uma vez, agradecer principalmente aos 1.251 eleitores que depositaram mais uma vez essa confiança no nosso trabalho. Digo nosso porque o gabinete do vereador Gleison é também desses 1.251 eleitores, né, que colocaram mais uma vez, né, o vereador Gleison utilizando a cadeira da Câmara Municipal pelo terceiro mandato consecutivo. Isso é muito importante, e são para poucos, né, quero deixar esse registro, tá? E também um outro registro que a gente faz, né, é que parem, né, as pessoas ainda que, né, não conhecem direito, né, eu falo aqui o lado pessoal do vereador Gleison e também o lado profissional, né, procure se informar melhor, gente, né, hoje em dia temos vários mecanismos, através das redes sociais, através de telefone, WhatsApp, procure o vereador Gleison, se informe primeiro, né, antes de simplesmente criticar, ofender muitas vezes, não apenas o vereador, mas os familiares. Isso não vou mais admitir, porque muitas vezes já se passaram totalmente dos limites. Você cobrar pela ação do vereador Gleison dentro do legislativo, ou através de um projeto de lei mal feito, ou uma votação, né, que estavam esperando uma outra reação do vereador Gleison, tudo bem, são críticas construtivas, eu vou assumir, né, com muito orgulho essas críticas e vou procurar corrigi-las. Agora, simplesmente ofender, não saber da história, porque é um palhaço que só fica gritando, não faz nada, vagabundo, isso não. Então, já ganhei vários processos, desculpa, por difamação, né, injúria. Então, eu fico aqui e deixo esse alerta, porque tem ainda muitas pessoas mal interpretadas, os famosos fake news, né, que não sabem de nada, não sabem nada do que está acontecendo, mas estão ali, disseminando o ódio, a raiva e principalmente as mentiras. Então, me conheça, tá? Tem o nosso gabinete à disposição, tá certo? Eu falei anteriormente que agora, no momento, por enquanto, ainda está fechado para a nossa comunidade, mas tem o meu telefone disponível, tá? O meu telefone da Câmara e o meu telefone pessoal. Vamos sentar, vamos conversar, mas tudo num diálogo, num respeito, tá? Sem ofensas, sem xingamentos, porque isso não vou mais admitir. Já vou para 8 anos, 9 anos agora, né? E vamos concluir de cabeça erguida esses 12 anos, levando sempre, né, a nossa comunidade em primeiro lugar, respeitando diversas opiniões, mas não xingando e levando para o lado pessoal. Então, fica aqui esse meu desabafo para quem está escutando e para quem ainda não me conhece pessoalmente, não me conhece ainda direito, procure se informar, meu amigo, minha amiga, antes de estar falando bobagem por aí, porque senão, né, vai ter um processo lhe esperando, tá certo? E a todos que nos acompanham também
através da TV Câmara, a toda a equipe, mais uma vez uma satisfação. Sempre fico muito satisfeito de usar esse espaço para expor as ideias, o que vem acontecendo, o que poderá vir a acontecer, né, dentro do Legislativo Municipal. Fico muito grato também com várias mensagens de carinho e de apoio de várias pessoas, porque em tudo na vida não tem só o lado ruim da história, né? Tem também um lado bom, um lado gratificante, que é esse que eu tenho que manifestar, é essas pessoas que eu tenho que saudar e tenho que respeitar, e não as outras que ficam só falando mentiras, né? Calúnia para deixar a gente se sentindo mal. Mas não vou mais ficar mal, não, minha gente. Estou cada vez maior, mais engrandecido, e tenho muitas pessoas que gostam do meu trabalho, gostam da minha pessoa, e é por elas que eu estou aí, um dos poucos vereadores no nosso terceiro mandato. Um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela atenção. Nós que agradecemos, Gleison, essa abertura que o senhor tem sempre com a TV Câmara, por sempre estar disponível, né, para conversar com a comunidade. Então, uma boa noite para o senhor, muito obrigada por todas as informações que trouxe mais uma vez aqui para nós. Imagina, mais uma vez eu que agradeço, Tainá, a você, a toda a equipe da TV Câmara, um forte abraço e continuamos trabalhando juntos, né, sempre representando da melhor forma possível a nossa comunidade de Passo Fundo. Um forte abraço a todos. Uhul! Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Entrevista, né, de forma online. Um abraço, uma boa noite e até a próxima semana.